Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Quinta de Histórias do mês de junho de 2026, com o tema Cavernas, Ambiente e Consciência. Meu nome é Laura Lobo, eu sou uma pessoa, mulher, mãe, neta, madrinha e apaixonada por observar e cultivar as relações humanas e não humanas. E nessa caminhada, eu saí do mundo corporativo, onde eu fiquei por quase 40 anos, e segui as trilhas da psicologia transpessoal na Unipar São Paulo, da facilitação do Enneagrama pelo IESH, o Instituto Enneagrama Shalom, a facilitação e a condução de grupos em jornadas temáticas no Brasil e no exterior. São mais 2 anos em uma nova formação em ecopsicologia, e aí eu me tornei terapeuta da floresta e guia de banho de floresta, transformada pelo IB, Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. Sou meditante, facilitadora de meditação há mais de 20 anos, e estou coordenadora do Núcleo de Meditação da Unipar São Paulo. Eu me expresso nas redes por meio da Quinta de Histórias, dos meus perfis no Instagram, laura.lobo pelo mundo, e no Face, perfis Laura Lobo e Eduque Todos os Cantos, que são os espaços de cultivo de novos e saudáveis modelos do bem viver e do florescimento pela cidadania planetária ecologada. E a Quinta de Histórias, que este ano completa 7 anos, vem tecendo essa comunidade global consciente de seu pertencimento e suas relações com todas as expressões de vida, por meio de partilhas de experiências inspiradoras. E agora aquele recadinho básico, se inscreva no canal para que a gente possa espalhar mais histórias inspiradoras de pessoas, suas relações com outros seres humanos e com seres não humanos. E hoje eu tenho a honra de trazer uma alegria de conversar com João Aliev. Seja muito bem-vindo, João Aliev. Deixa eu colocar você aqui. Obrigado. Seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui com a gente. O João é advogado, ambientalista, fotógrafo e espeleólogo que durante anos descobriu, caminhou, registrou e ajudou a preservar alguns dos ambientes mais interessantes e fascinantes do Brasil. Do terno e gravata foi para os macacões, cordas e máquinas fotográficas. O que será que leva uma pessoa a trocar salas de reuniões por cavernas, mapas e paisagens subterrâneas? João, gratidão por aceitar esse convite e preparar as suas lindas histórias, que são muitas, né? Lindas histórias para nós. Então, antes de eu colocar a sua apresentação, eu queria saber em que e o que o seu coração repousa ou borbulha com gratidão hoje? A pergunta não é muito fácil, né, Laura Lobo? Eu acho que se eu tenho que agradecer a alguém, eu tenho que agradecer pela vida. Eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada. Sou privilegiado por ter tido uma família e ter tido uma educação cristã que me deu valores e exemplos para serem seguidos no meu dia a dia. Eu acho que eu também sou privilegiado por ter tido a dádiva de ter saúde e de ter a vontade de continuar tendo saúde. Sou privilegiado porque tive a chance de poder estudar e saber escolher melhor o caminho que a gente tem que trilhar nessa vida. E também sou privilegiado porque tive a companhia de amigos que me ajudaram a ver a vida de uma forma mais solidária, alegre e inteligente. Agradeço a Deus em síntese. Uau! Muito legal. Eu gosto sempre de começar
essas conversas com essa energia da gratidão. A quanta gente, a quantas pessoas e as situações aos quais a gente é muito grata. E agora a gente vai ver com o João as histórias, como essas histórias entraram e atravessaram na vida dele. Eu vou colocar aqui agora uma apresentação que o João preparou para nós. Muito bem, Cavernas Brasileiras, Cleiton Lino e João Aliev. Conta para nós. Essa é uma capa de um livro histórico. Conte para nós, João. Esse livro foi o primeiro livro na bibliografia brasileira que abordava a questão cavernas. Esse livro foi escrito em 1980, Laura, ou seja, ele está fazendo 46 anos, mas ele continua vivo porque ele virou uma cartilha para o espeleólogo. Então, como ele foi escrito de um jeito simples, de uma linguagem didática, com ilustrações fotográficas, ele acabou sendo adaptado e serviu como cartilha espeleológica a muita gente até hoje. Referência, né, João? Uma referência até hoje. E a gente Com vai certeza. ver isso daqui para frente. E aí? Aí eu queria colocar um resumo do que eu vou dizer, que, como você disse, o tema é cavernas, ambiente e consciência, né? O texto que eu vou recitar para vocês está contido nesse livro que acabamos de falar, Cavernas Brasileiras, do meu amigo Cleiton Ferreira Lino e meu, editado pela Melhoramentos, em 1980. As fotografias que vocês vão ver e os erros que vocês vão ouvir são todos de minha autoria. Por falar em privilégio, Laura Lobo, eu queria dizer que falar sobre cavernas é um grande privilégio. Esse ambiente absolutamente confortável, agradável, acabou influenciando minha vida de um jeito incrível. Eu queria dizer que esse ambiente é salubre. Quem tem medo de claustrofobia e acha que a caverna é o reino do medo, está enganado. É um lugar espaçoso, com ar, tem rio, tem cachoeira, tem tetos de 100 metros de altura, com belezas, com cores. É um lugar maravilhoso. Na foto, vocês estão vendo um tipo de espelhotema que chama-se travertino, com alguns espelhotemos que são as colunas de estalactite. Isso está numa caverna em Goiás, a São Mateus, em Bira, que foi por muito tempo a maior caverna brasileira, com 25 quilômetros de extensão. Mas é esse ambiente que eu queria trazer para vocês, mostrando a beleza e a riqueza de um lugar que deve ser visitado por todos. Vamos começar explicando o que é caverna, né? Caverna é um nome genérico que se dá a todas as cavidades naturais subterrâneas. Uma mina de chumbo, por exemplo, é uma cavidade subterrânea, mas por não ser natural, ela não é classificada como uma caverna. Caverna é só a cavidade natural subterrânea. E as cavernas são conhecidas basicamente por dois sinônimos, as grutas e os abismos. Gruta é a caverna que tem mais de 50 metros de predominância horizontal, ou seja, sentido horizontalizado, com mais de 50 metros de zona escura, zona fótica. E um abismo é uma caverna que tem o desenvolvimento predominantemente vertical, com mais de 15 metros. Existem alguns sinônimos aí na nossa língua, né? A gente conhece gruta, conhece Lapa, Bom Jesus a Lapa, por exemplo, é uma caverna que virou um santuário religioso, e nós temos como sinônimos de abismo, poço, furna, perda. Quem conhece Vila Velha conhece lá as furnas de Vila Velha, que são cavernas que foram corroídas pelo calcário.
Aqui um exemplo de uma caverna horizontal, né? Gruta da Mangabeira, na Bahia. Essa caverna, que tem um pouco mais de 3 metros, de 3 quilômetros de desenvolvimento, talvez pudesse ser transposta de lado a lado de bicicleta, porque ela tem um piso, o antigo rio, não é? É bom dizer que toda a caverna nasceu de um rio, e a água, o principal elemento formador das cavernas. E nessa caverna em Ituaçu, a gente tem esse exemplo, né? Um lugar fácil de caminhar, onde a gente cruza de entrada a saída com o maior conforto possível. Próximo. Aqui nós temos um exemplo de um abismo, né? Aqui o abismo de São Jorge, na Caverna de Santana, aqui dentro do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, que fica no interior do estado aqui, né? Então, mostrando aqui um desnível, né? Aqui nós temos uma espeleóloga descendo usando uma escadinha, que era um tipo de equipamento que não se usa mais. Hoje a gente usa cordas. Mas como eu sou do tempo das antigas, então eu tenho algumas fotografias que têm o condão de testemunhar a utilização desse tipo de equipamento aqui para vencer um abismo. O próximo. Eu vou falar um pouquinho sobre como se formam as cavernas. Como eu disse, as cavernas são formadas pela água, mas a gente pode colocar essa formação em 2 momentos. O primeiro momento, nós temos uma erosão física. É a água abrindo caminho entre as rochas. O calcário é a rocha mais solúvel e onde nós temos as maiores, as melhores e as mais bonitas cavernas, né? Mas a água, então, vai abrindo os condutos subterrâneos e vai alargando os espaços que a gente vai entrar posteriormente. O próximo. Aqui vocês veem, por exemplo, um exemplo do que eu estou falando. A água lixando as paredes, criando esse espaço subterrâneo, né? Então, nós temos a marca da água aí em todas as paredes. O próximo. A mesma água que abriu aquele espaço menor, abre espaços maiores. Aqui, a Gruta do Salitre, em Campo Formoso, na Bahia, mostrando que o rio, por ser mais caudaloso, abre espaços maiores. E aí nós temos esse primeiro momento, que é o momento da formação pela erosão física. Próximo. O segundo momento é um momento onde nós temos ainda a ação da água sobre a rocha, só que agora de uma maneira diferente, fazendo uma dissolução química. A água vai dissolvendo a rocha e preenchendo os espaços aéreos que estão lá dentro com os espelhotemas. E nós temos, assim, o segundo momento das cavernas, que é pela erosão química. Mostrando um exemplo do que eu estou falando aqui, nós temos aqui a Gruta de Mangabeira também. Vocês estão vendo aqui no primeiro patamar o antigo rio passando, né? E aí a água que se infiltra pelas frestas vai calcificando o mineral contido na dissolução e vai criando os espelhotemas. Então, isso é uma coisa fantástica. A mesma água que abre o espaço principal consegue ornamentar esse espaço posteriormente. A próxima. Aqui um desenho que eu tento explicar de uma maneira mais didática como esse processo acontece, né? Então, nós temos a água da chuva, que quando cai, dissolve o CO2 e cria uma água mais acidulada. Essa água dissolve o calcário e vai descendo pelas frestas e vai cristalizando naquele espaço aéreo dentro da caverna. Nós temos mais de 15, 20 tipos de espelhotemas diferentes. As estalactites, as estalagmites, eu vou falar sobre elas daqui a pouco. O próximo. Para a gente entender o que nós chamamos de espelhotemas, que são essas formações que existem dentro das cavernas,
Ah, vamos explicar três coisinhas. Nós temos os estalactites, os estalagmites e as electites. Os estalagmites crescem do teto, as estalagmites crescem do piso para cima. E as electites, que são distribuídas aleatoriamente, se encontram presos nas paredes, nos pisos e nos tetos. Para a gente não fazer confusão entre estalactite e estalagmite, estalactite é que vem do teto. Aqui numa fotografia, com o meu amigo Bauru me ajudando a iluminar, nós temos aqui um nicho na Caverna de Santana, onde a gente pode ver esses tipos diferentes de espelhotemas, né? Nós temos os electites, temos os estalagmites, temos os canudos em fresco, temos as electites, enfim. Esse ambiente criado pela água, pela cristalização da dissolução da água, é extremamente bonito e interessante. A próxima. São obras de arte, né, João? São obras de arte, não? E eu acho que ter essa compreensão nos deve encher de responsabilidade. Laura, esse ambiente demorou milhares de séculos para ser formado. Eu não vou ser científico, apenas para dar um exemplo didático. Eu queria dizer que 1 centímetro de um estalactite, 1 centímetro de um espelhotema, demora 100 anos. Então, se a gente comparar aqui na superfície, olha, tem um jatobá lá no interior de São Paulo que tem 120 metros de altura, tem 100 anos. Minha gente, dentro de caverna, 100 anos são 100, é 1 centímetro. Então, nós temos que ter um respeito muito grande por esse ambiente, porque ele é muito rico e merece ser preservado. O próximo. Vamos falar um pouquinho sobre estalactites. Os electites, perdão. Os electites são pequenas estruturas cristalinas formadas dentro da caverna de um jeito retorcido, espiralado, colorido, normalmente com minerais que pode ser a calcita, pode ser a aragonita, pode ser a gipsita, mas são extremamente frágeis e, portanto, merecem um cuidado muito especial. Próximo. Olha aí um exemplo de uma electite. Na ponta de um canudo de refresco, a água caprichosamente desenhou uma figura antropomorfa, um tipo de um trapezista, se me permite, com rabo de sereia. Não é? Mas veja bem, tudo isso feito pela transpiração da água. Não é? Então, é uma coisa extremamente delicada e que merece ser preservado. Próximo. Aqui, talvez, um dos mais famosos espelhotemas. É uma flor de calcita, também encontrada numa caverna aqui em São Paulo. Gente, esses cristais são extremamente frágeis. Se você tocar, ele quebra. Se você assoprar, ele quebra. Então, é uma coisa muito delicada. E fazer espeleologia e poder ver isso tem uma responsabilidade muito grande, porque 1 centímetro disso quebrado são milhares de anos de formação. A caverna merece o nosso respeito. A próxima. Eu acho, além de toda essa beleza, João, se você me permite, quando eu vi a sua apresentação, eu achei muito interessante também essa próxima fala que você vai ter de quem vive dentro das cavernas, porque quem não é espeleólogo e nunca teve essa experiência de estar numa caverna, de poder visitar, com quem entende, né? Não tem a mínima ideia e faz uma confusão enorme. Então, eu te agradeço por trazer também essa sabedoria, né? De quem vive, quais são os seres que vivem dentro da caverna e a profundidade com os quais eles vivem. Vamos lá. Isso é muito importante. Nós estamos entrando aqui na área da bioespeleologia, a biologia que estuda os animais de caverna. E os animais de caverna se dividem basicamente em 3 grupos. Essa ideia de que caverna tem onça, que caverna tem bicho que come a gente, isso é fantasia, não existe nada disso, né? A população mais numerosa das cavernas são chamados de trogloxenos, que são
os animais, os habitantes ocasionais, que aproveitam o ambiente protegido da boca da caverna para ali se proteger do sol, da chuva, do frio, para se alimentar. Ou seja, a caverna para eles é um abrigo. Eles não entram dentro da caverna, eles vivem só na parte de penumbra. Alguns exemplos desses troglófilos, desses trogloxenos, são as lontras, algumas cobras, corujas e umas aranhas, né? Mas não tem nada de muito perigoso. Onça não vive aí, viu, minha gente? A próxima. Aqui um exemplo de dois trogloxenos, né? Uma aranha e uma perereca, inofensivos, né? Se esse animalzinho aqui entra para o escuro, ele não tem como se locomover, não tem o que comer e acaba morrendo. O próximo. O segundo grupo são chamados troglófilos, que são os amigos da caverna, né? Esse tipo de vida consegue entrar na caverna e viver um ciclo tanto dentro quanto fora do ambiente, né? Alguns exemplos, alguns insetos, uns grilos, pitus, centopeias, alguns crustáceos e o terrível morcego. Aqui eu quero fazer uma ressalva a favor dos morcegos. Nós temos basicamente 3 tipos de morcegos: os que se alimentam de frutas, que são os frungívoros, os que se alimentam de insetos, que são os insetívoros, e os que se alimentam de sangue, que são os hematófagos, né? Minha gente, 50 anos de espeleologia e eu não conheço um caso que relate o ataque de um morcego por um espeleólogo. O morcego é inofensivo. A nossa presença, a nossa luz os afugenta terrivelmente. E eles não nos causam mal nenhum. Perdão, tem um morcego que nos causa mal. Mas esse morcego, felizmente, ele vive em Gotham City, é o Batman. Esse é capaz de nos causar algum mal, porque o resto dos morcegos não nos causam mal. Mas tem um detalhe importante a falar. Os morcegos dormem assim, de pendurado de cabeça para baixo no teto das cavernas. E no chão, abaixo desses ninhos, existe o guano, que é o excremento que esses morcegos produzem. Nesse guano, excremento, dependendo da questão de temperatura e umidade, se desenvolve um vírus, que é o Histoplasma capsulatum. Esse vírus, se inalado pelo homem, acaba nos trazendo problemas respiratórios, um tipo de pneumonia, um tipo de tuberculose. Há tempos atrás, isso já foi uma doença grave. Atualmente, não é mais. Eu mesmo já tive histoplasmose e o meu próprio organismo reagiu a ele e não aconteceu nada demais. Ou seja, os morcegos são muito mal falados e eles não merecem essa fama. O próximo. Opa! O terceiro grupo talvez seja o mais interessante. São os troglóbios, né? Que são os verdadeiros cavernícolas, né? São animais perfeitamente adaptados ao ambiente escuro e são incapazes de viver no ambiente externo. Darwin usa a frase para dizer que a caverna é o refúgio e a prisão dos troglóbios, né? Aqui nós temos uma fotografia do nosso bagre cego, o Pimilodella crone, talvez o nosso troglóbio mais importante, né? Esse animal é cego, despigmentado, vive no escuro e dentro d'água. Laura, quando eu ouço falar que eu estou em crise, nós estamos vivendo em crise, eu lembro do Pimilodella crone. Gente, esse peixe cego vive no escuro, dentro d'água, e nesse ambiente ele tem que se locomover, achar comida e procriar. Isso sim é que é crise, né, Laura? Não essa. Sem dúvida. Não quero desmerecer as nossas crises pessoais, que eu sei que existem, mas é bom a gente considerar um pouquinho a existência do Pimilodella crone para a gente não ficar reclamando muito da vida. O próximo. Verdade.
Espeleologia. O que é espeleologia? É um nome, às vezes, desconhecido da maioria, né? É que espeleologia vem do grego espelaion, que significa caverna. E espeleologia é a prática que mescla um pouquinho a ciência, a aventura e o lazer. É uma atividade que flerta com a ciência quando estuda os animais, quando estuda a formação das rochas, mas se materializa em expedições de descobrimento e de exploração subterrânea. A prática da espeleologia, como eu falei, exige a obediência irrestrita aos princípios da conservação ambiental e tem as mesmas regras do turismo de aventura, ou seja, requer prática e equipamento e habilidade. O próximo. Vou fazer aqui um comentário para dizer o que se vê na escuridão das cavernas. Quero fazer uma comparação entre o mundo da superfície e o mundo subterrâneo. Gente, dentro da caverna existe ausência total de luz. Não existe vegetação, porque não existindo luz, os vegetais ficam proibidos ou impossibilitados de fazer a fotossíntese e, consequentemente, de criar a clorofila. Então, não existe verde dentro da caverna, não existe vegetação. Dentro da caverna é sempre escuro. Não tem dia, não tem noite. Não tem inverno, não tem verão. Nós temos lá dentro uma outra dimensão do tempo, porque nós estamos aqui fora uma orientação de dia claro, noite escura, e lá dentro é tudo escuro. Então, nós não temos esse tipo de parâmetro para dimensionar o tempo. E dentro da caverna, tudo é desconhecido. Não temos horizonte. Eu costumo brincar que uma das vantagens do espeleólogo é que dentro da caverna ele faz o seu próprio horizonte, porque a cada passo que ele dá, ele aumenta o horizonte. O nosso horizonte está sempre limitado com a nossa luz. Só o que nós vemos é o nosso horizonte, mas à medida que a gente progride, esse horizonte vai se transpondo. E a gente tem que tomar cuidado com os obstáculos que devem ser transpostos com cuidado e segurança. O próximo. Aqui, um exemplo do que eu estou dizendo, né? A diferença dos dois mundos. Lá fora, o mundo clorofilado, da luz. Aqui dentro, o mundo escuro, né? Do ambiente subterrâneo. Esses dois mundos que a gente tem a oportunidade de desvendar e ver como ele é bonito, né? O próximo. O que é essencial quando se pratica a espeleologia, quando se visita uma caverna? É bom lembrar que a espeleologia é uma atividade coletiva e não competitiva. Quando se visita uma caverna, a gente só deve levar o que a gente pode carregar. Não existe sherpas. Então, é bom que cada um carregue o seu próprio peso, né? Isso é importante porque acaba fazendo com que o espeleólogo acabe exercitando a escolha entre o essencial e o supérfluo. Aliás, escolha que também cabe muito bem aqui na superfície, né, Laura? Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente soubesse escolher melhor o que é essencial, o que é supérfluo, seria muito mais fácil, né? Na caverna, um se responsabiliza pelo outro e todos por si, né? Então, devemos sempre ter essa visão de coletividade. E, por fim, um respeito ao ambiente visitado, que é o que eu já falei, que é um ambiente extremamente delicado. O próximo. Sem dúvida. Eu vou entrar agora na segunda parte da palestra, da conversa, que é falar sobre caverna e consciência. Eu vou fazer algumas reflexões, algumas analogias, trazendo para vocês algumas experiências pessoais que, ao longo desses anos, eu consegui aprender dentro das cavernas, porque nas cavernas a gente aprende muito. A primeira reflexão que eu queria fazer é perguntar como nós estamos vendo as coisas que nos cercam aqui na superfície, né? Nós andamos tão ocupados, né, Laura? Estamos tão
preocupados, não prestamos atenção nas coisas, o que importa às vezes acaba passando por desapercebido, a gente não olha, a gente não ouve, não olha, não ouve e não entende, mas a gente é hábil em discordar, em contestar, em criticar, não é verdade? Então, eu quero Sem dar um dúvida. exemplo do que eu estou falando. Próximo slide, por favor. Gente, isso aqui é a boca de uma caverna, Gruta dos Brejões, em Morro do Chapéu, na Bahia. Vou contar uma historinha. Tempos atrás, uma blogueira me procurou pedindo que eu escrevesse um texto sobre espelho-turismo, turismo em cavernas, e que eu ilustrasse o texto com fotografias do ambiente subterrâneo. Eu separei, então, algumas fotos e mandei para ela. Ela viu essa foto aqui, eu peço que todo mundo preste atenção. Ela olhou essa foto, me devolveu a foto, falou: João, as fotos que você mandou são legais, mas essa aqui não tem muito a dizer. Eu não entendi nada dessa foto. Será que você não pode trocar a foto? Minha gente, Uau, uau. a foto é a boca de uma caverna com 106 metros de desnível. Bastante impressionante, uma caverna fantástica. Eu vou falar dela mais para frente. Mas o importante da foto é a figura que está descendo uma corda. Será que vocês conseguem ver? Laura, você consegue aproximar um pouquinho isso? Bom, vamos mostrar a próxima foto que eu vou exemplificar o que eu quero dizer. Por favor, a próxima foto. Olha aqui, na foto da esquerda, nós estamos vendo ali o Paulo Bojani descendo de rapel, que é essa técnica que a gente usa para vencer desníveis. Então, a proporção de uma pessoa com a proporção da abertura da caverna. Aqui, o Ivo Carman fazendo a mesma coisa. Essa foto foi tirada de fora para dentro e essa de dentro para fora, apenas para mostrar a proporção do ser humano ante a beleza e a majestosidade das cavernas, né, da natureza de uma maneira geral. E se as pessoas não observam o que estão vendo, a gente acaba perdendo muitos detalhes, e o que aconteceu aqui foi exatamente isso. Uma comparação que podia ser muito útil acabou sendo desprezada porque a pessoa não teve tempo para olhar direito. A próxima foto. E mesmo, João, e mesmo com a explicação, porque essa foto é icônica, mesmo com essa explicação, ela não publicou essa foto? Se não quiser responder, está tudo certo. Olha, eu acho que ela não entendeu o que eu falei, ela não entendeu a foto. Ela não conseguiu ver o espeleólogo ali na fotografia e não entendeu a comparação que estava sendo feita. Acho, eu não tenho certeza, eu peço desculpas por não poder explicar isso, mas eu acho que ela não viu o espeleólogo descendo a corda, ela se preocupou muito com o geral e não viu o detalhe. Uma segunda reflexão que eu queria fazer com vocês é perguntar o que nós estamos carregando na nossa mochila, não é? Gente, quando se entra numa caverna, a gente tem duas preocupações básicas. A primeira é com a vida, com a preservação da vida. A segunda é com a nossa mochila, porque tudo que nós vamos precisar lá dentro vai estar dentro da nossa mochila. E, normalmente, a gente quer carregar muita coisa na mochila. Aí não cabe dentro, fica pesada, a gente tem que deixar. E a gente tem que fazer, então, aquela escolha entre o supérfluo e o Essencial, né? essencial e o supérfluo, né? Saber o que é que nós vamos levar na mochila. E a pergunta é o seguinte: aqui na superfície, o que é que nós estamos carregando na nossa mochila? Será que nós estamos carregando só o que a gente pode carregar? Ou a gente está levando um monte de coisa desnecessária? Nós estamos vivendo tempos onde o excesso de necessidade é predominante. O nosso consumismo moderno é exorbitante. Temos que comprar, temos que fazer, temos que... Quer dizer, nós temos que ter muita bagagem. E a pergunta é, a gente consegue levar essas coisas? Eu vou usar aqui um ditado que eu vi na internet, que eu acho muito expressivo e que explica melhor o que eu quero dizer. Nós compramos o que não precisamos, com o dinheiro que nós não temos,
para impressionar pessoas que não conhecemos e tentar ser a pessoa que não somos. Eu acho que isso é bastante irritante, né? Será que nós estamos carregando pesos excessivos na nossa mochila? Carregar pedra na mochila é burrice, viu? A próxima, por favor. Ô, Diga. João, antes da gente ir para o próximo, eu conversei, e está online, isso também aqui na Todos os Cantos, um grande peregrino que também fez caminho de Santiago, como eu, que é o Yuri Crema. E ele dizia assim, Laura, a nossa mochila é do tamanho dos nossos medos. Porque eu fiquei pensando, falei, nossa, vai mais fundo. E ele conversando exatamente sobre isso, a gente carrega o essencial, porque a gente fala, mas e se chover, eu vou carregar. Mas. Então, assim, os medos vão, as preocupações vão aumentando e você vai enfiando tudo na mochila. E eu, durante muito tempo, e ainda me pego assim, mas e se fizer frio, eu vou levar mantinha. E vai carregando e vai ficando uma mochila enorme, ou uma mala enorme. Então, convivendo em expedição, convivendo em jornadas, vendo, né, pessoas como você, profissionais como você, como Nelson Barreta, como tantas outras pessoas que, e muito dentro da ecopsicologia, que conduzem grupos, o que é essencial para nós, né? Escutando a Mir Klink, escutando Tamara Klink, e por que às vezes a gente não pode comer na panela, né? Você precisa usar mais um prato para você usar de novo mais uma água. Então, assim, o que é verdadeiramente essencial para a gente? E aqui eu não estou falando de miséria, é Não, longe disso, eu estou falando daquilo que é, e inclusive essencial. da miséria espiritual, né? O que eu quero dizer é, tudo que a gente tem, porque a gente tem uma casa, a gente também está carregando, é uma mochila que a gente tem que cuidar, né? Claro, Que claro. tamanho é essa casa? E que cuidado você demanda? O que você faz? É essencial? Ou você poderia ter de uma outra maneira? Essa energia que você gasta, elétrica ou não, ela vem da onde? Qual é a fonte? Né? A gente está no momento, e vem vindo, a gente não tem mais condição de voltar ao que a gente era, né? Ao que a gente viveu, o que a gente, outro dia, eu estava conversando que as nossas gerações foram as que mais viram transformação. E agora a gente está numa outra transformação que a gente levar uma vida bem no o que é essencial, absolutamente essencial. Não só em termos materiais, mas em termos emocionais, em termos espirituais, do que a gente fala, de como a gente se coloca, né? De como a gente escuta, que escuta que é essa, né, do mundo e de si mesmo, dos outros, enfim. Então, eu gosto muito dessa analogia reflexiva que você colocou, de o que a gente está carregando na nossa mochila. Muito bom, Laura. Você, mais uma vez, demonstra o seu conhecimento, transcendendo um pouquinho a parte material e indo com a gente para o lado mais espiritual, mais psicológico das coisas, né? O próximo slide, vamos continuar nessa situação. Não carregue pedras em sua É, bagagem. é. Será que a gente está sabendo escolher as nossas coisas, né? As nossas necessidades, como você mesmo falou, né? A gente é obrigado a comprar coisa que não precisa, que a gente compra e nunca usa, lugares que a gente vai e não vê, enfim. Qual está sendo a nossa escolha? Qual é a nossa prioridade perante as coisas que a gente quer carregar na vida, né? Eu vou aqui usar uma, uma teoria que o Edgar Morin, um grande francês, antropólogo, infelizmente Maravilhoso. faleceu o mês passado, né, Laura? Mas ele Sim. tem uma passagem que ele fala sobre a diferença entre a informação, o conhecimento e a sabedoria. Eu vou usar de um exemplo pessoal para tentar explicar isso. Há muito tempo atrás, eu comprei a minha primeira máquina fotográfica.
Junto com a máquina veio um calhamaço, assim, um manual de instruções. Eu li Não, de cabo a rabo para ver se eu conseguia entender o que eu tinha comprado. O manual de instruções me trazia informação sobre como abrir, como fechar, como pôr o filme, como pôr o cartão de memória atualmente, enfim, como trocar lente, enfim, mostrava informações básicas sobre o corpo da máquina, né? Pois bem, eu saí fotografando e confesso que as primeiras fotografias saíram uma bela porcaria, né? Por quê? Eu não sabia fotografar. Eu lia a informação, mas eu não tinha o conhecimento da arte fotográfica, da técnica fotográfica, né? Eu não sabia, por exemplo, controlar ou fazer a diferença entre campo focal, entre abertura, velocidade. Eu não sabia alinhar o horizonte. Eu tirava a fotografia do mar, o mar parecia um rio, estava assim, torto, né? E eu não sabia, por exemplo, usar a regra dos 3/4, que é uma regra técnica onde você enquadra os objetos de uma maneira no quadro para que eles tenham realce. Tudo isso eu tive que buscar fora. Então eu li, eu fiz curso, eu fui buscar conhecimento. E sabedoria? O que é sabedoria? Sabedoria, minha gente, chama-se Sebastião Salgado. Esse fotógrafo brasileiro, conhecido internacionalmente, reconhecido internacionalmente. Quem não conhece as fotos branco e preto do Sebastião Salgado, tá um convite, quase uma obrigação. O Salgado consegue trazer para a gente, no trabalho dele, que vai além da fotografia, vai na maneira que ele vê o mundo, ele consegue trazer informações e sensibilidades que estão além do mero da manual imagem, né? e da imagem, né? Então, é importante a gente aprender a selecionar e fazer a diferença entre a informação, a sabedoria e o conhecimento. Por falar em informação, eu queria falar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo com essa informação, né? Nós temos aí hoje a tecnologia à nossa disposição, né? Então, nós temos em mãos um celular, que, aliás, está sendo usado nesse momento, e que ele é fantástico. Ele nos ajuda a ir muito, né? Ele, por exemplo, nos ajuda a conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, sem precisar botar aquelas fichinhas que tinha no orelhão, né, Laura? Sim. Ele consegue nos trazer informações de todos os jornais ali numa página. E ele consegue fazer uma coisa mágica, que para mim é importante, que é tirar fotografias. Ele tira fotografias de uma maneira fácil, né? Então, onde eu vou, e eu não preciso ficar mais explicando, eu bato uma fotografia e as pessoas entendem o que eu estou falando. Depende. Depende do que nós fazemos com essa tecnologia. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo quando eu fui fotografar no deserto do Atacama, no Chile. Eu fui numa tarde visitar uma daquelas lagoas altiplanas que tem lá no Salar. Era um fim de tarde, o sol estava se pondo, aquela cor vermelha lindíssima. Na lagoa, uma quantidade enorme de vida, de pássaros, tinha flamingo, tinha tudo que era passarinho e ave ali. Um cenário que um fotógrafo entra em êxtase, né? Eu fiquei ali aproximadamente 1 hora e tirei mais ou menos umas 30 fotografias. Junto comigo, ali na beira da lagoa, tinha uma moça, que também ficou aproximadamente 1 hora e talvez tenha tirado também aproximadamente 30 fotografias. Só que quando ela voltou para a casa dela, se alguém perguntou para ela onde é que você foi, ela não conseguiria dizer. Sabe por quê, Laura? Ela só tirou fotografias selfie. Fotografou o cabelo, fotografou a cara, fotografou o rosto. Ela só se autofotografou. Então, que tipo de coisa é isso? Bom, isso é um narcisismo doentio, não é? E nós vemos isso no dia a dia. Eu não estou contando um caso estranho. Todo mundo está vendo isso acontecer no nosso dia a dia. As pessoas Sim.
se preocupando com a sua autoimagem, ao invés de perceber o mundo que está em volta, né? Então, é importante a gente considerar aqui o que o Edgar Morin fala, né? O que nós estamos fazendo com essa tecnologia. Nós estamos desenvolvendo um conhecimento, estamos desenvolvendo uma sabedoria, ou estamos simplesmente nos contentando com o que vem, que é o dia a dia das coisas. A próxima. Tecnologia é tecnologia. O que a gente faz com ela é que faz toda a Claro, diferença, né? claro, claro. A tecnologia não é uma obrigação, é uma opção. A gente usa se Sim, quer, não é? Então, sim. a última É o que você estava comparação falando do Edgar Morin. É é, o próximo slide, então, é, João? o próximo, por favor. Aqui vocês estão vendo o conduto do Nirvana no Salão do Taqueupa, na Caverna de Santana, no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, no Petar. O Taqueupa, como a gente costuma falar. Esse lugar foi descoberto em 1975, quando um grupo de espeleólogos do Centro Excursionista Universitário, o CEL da USP, fez uma experiência de cronobiologia. 11 pessoas passaram 20 dias dentro de uma caverna, sem sair, evidente, e sem relógio. O objetivo era a gente entender como o organismo do homem respondia à questão do ciclo vigília-sono. Eu aqui fora acordo porque está claro, acordo porque o galo cantou, acordo porque o despertador tocou. E lá dentro da caverna, onde é silêncio e escuro, não tem dia, não tem noite. Como é que o ser humano, o corpo humano reagiria numa situação dessa? Essa foi a Operação Tatus. E durante essa Operação Tatus, 3 espeleólogos, o Cleiton Ferreira Lino, o Peninha e o Maurinho, Mauro Stavili, descobriram um conduto pequenininho, uma entrada pequenininha. Tiveram que se rastejar por 20, 30 metros, subir um abismo, descer, cruzar o rio, fazer um trecho de natação, e chegaram a descobrir um salão enorme, que ao verem isso, falaram, Taqueupa, que era uma linguagem usada pelo Pasquim na época, né, para dizer uma coisa fantástica, né? E aí, esse salão ficou conhecido porque a notícia correu o mundo e os espeleólogos da França ficaram sabendo, e um belo dia eu recebi a visita de três espeleólogos famosos franceses querendo visitar o Taqueupa. E perguntaram, vocês podem nos levar até o Taqueupa? Entre eles tinha um grande fotógrafo, e eu sabia do interesse dele em fotografar essas coisas maravilhosas. E é claro, nós vamos levar vocês. Nos organizamos e, num fim de semana, Cleiton, Vandir de Andrade e eu levamos 3 espeleólogos franceses para conhecer o Taqueupa. O percurso até lá demora aproximadamente, para ir a primeira vez, umas 8 horas. Chegando lá, os franceses se deslumbraram, né? Viram isso que vocês estão vendo aí na coisa. E passaram 3, 4 horas lá, fotografando o ambiente e ficaram contentíssimos. No final do período, eles chegaram para a gente e falaram, olha, nós já fotografamos o que nós queríamos e nós vamos voltar. Bom, não éramos nós que íamos colocar qualquer dificuldade em permitir que os 3 franceses voltassem sozinhos do lugar, né? Era seguir o caminho de ida, né? Estava tudo sinalizado com equipamento, etc. Chegar no rio, descer o rio e sair na superfície. E claro, vocês podem ir. Bom, eles fizeram as mochilas, se despediram, acho que nem agradeceram direito, mas foram embora. E nós ficamos ali. E eu que queria fotografar aquilo porque não tinha tido oportunidade, não queria atrapalhar os franceses, sugeri então ao Vandir e ao Cleiton que a gente pernoitasse ali no Salão do Taqueupa. Vamos pernoitar aqui, amanhã a gente acorda e eu fotografo isso com mais calma e a gente vai embora? Ok, todo mundo topou. Armamos nossos sleeping bags e antes de dormir,
a gente resolveu trocar as pedras do carbureto. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou falando. Isto aqui é uma lanterna de carbureto, um reator de carbureto, é uma carbureteira, como a gente chama. Isso aqui funciona assim. Na parte de baixo, né, aqui, a gente põe pedras de carbureto. Né? Carbureto é uma pedra química, mistura de cal com carvão, e que, com contato com a água, ela libera um gás, que é o acetileno, que é um gás super inflamável. Aí a gente põe a parte de cima, onde a gente põe água. E aí a gente fecha por causa da pressão, né? Fecha bem fechadinho. E aí nós temos dois controles. Um para regular a pressão da água e outra torneirinha para regular o gotejamento. Quanto mais aberto, mais cai água. Quanto mais água, mais gás, mais luz. E essa luz, que é produzida aqui pelo acetileno, vem aqui no carbureto, no capacete, né? Então, tem uma mangueirinha, né, que vem aqui na frente, aqui tem uma lâmpada, é lâmpada que fala? Tem uma lâmpada com um bico de cerâmica onde a gente põe fogo. E essa é a luz que a gente usava. Digo usava porque, há uns anos atrás, com a invenção da luz de LED, isso aqui ficou obsoleto. Então, a gente não usa mais carbureto nas cavernas, mas por muito tempo, e eu acho que a história da espeleologia se deve basicamente ao uso do carbureto. Pois bem, nós fomos então trocar o nosso carbureto lá na gruta, no salão do Taqueupa, e qual foi o nosso espanto? A nossa reserva de carbureto tinha sido levada pelos franceses. Os carburetos estavam na mochila dos franceses. E eles foram embora sem se dar conta de que tinham nos deixado lá sem carbureto. Minha gente, sem luz dentro de uma caverna, não se anda 100 metros, tá? Porque é absolutamente escuro, cheio de obstáculo, e ali nós estávamos há várias horas da saída, tinha rio, tinha cachoeira, tinha abismo, ou seja, sem luz a gente não iria embora. Aí a primeira coisa que alguém falou foi: vamos fechar então a torneira da água. Então todo mundo fechou a torneira da água para evitar que a água caísse e contaminasse o carbureto. Minha gente, aí aconteceu a mágica. O Vandir de Andrade, um caboclo, um guia lá do Petar, disse para a gente: não basta fechar a torneira, é importante secar as pedrinhas. O próximo slide, por favor. O próximo slide. Então, acho que esse slide, João? Pulamos, é o anterior, eu acho. Isso, esse. Né? Então, o segredo foi que não era só fechar a torneirinha da água. Era importante abrir o botijão e secar as pedrinhas, porque nós só tínhamos aquilo como salvaguarda para sair dali. Né? Então, onde é que está hoje a nossa prioridade na solução dos problemas? Nós estamos resolvendo os nossos problemas com equilíbrio, com ponderação, com reflexão, ou estamos sendo levados pela eficiência, pela pressa e pela expectativa? Nem sempre esses predicados são positivos. Nós temos aí exemplo de um banco que, pela eficiência do seu diretor, fez um desfalque fantástico no mundo financeiro, né? Uma pessoa super... Vamos dizer que ele não é eficiente no que fez? Foi super eficiente. Altamente. Altamente eficiente, né? Eu moro numa casa em Campos do Jordão e construí aqui do lado um chalé para receber os meus amigos, o Amit Mei. E de vez em quando eu recebo conhecidos e amigos, e uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte: algumas pessoas chegam no sábado e em seguida
já estão preocupados com domingo. O que nós vamos ter na volta? Será que vão ter trânsito? Será que vai ter acidente? Será que vai chover? Ou seja, nem chegaram, já estão pensando em ir embora. Né? Ou seja, estamos Sim. sendo guiados pela pressa. Né? E a expectativa Pela também, preocupação. Pela preocupação, preocupação. pela preocupação. E a outra coisa é a expectativa que nós estamos criando nas coisas. Né? Eu vou citar só um tipo de expectativa, que é a expectativa do sucesso financeiro. Né? Quanto está custando trocar de carro todo ano só para ter um SUV híbrido na garagem? Será que nós estamos gastando energia de um jeito errado? Será que a nossa prioridade não é errada? Será que a nossa expectativa está mirando coisas erradas? Então, fica aí a indagação e um momento de reflexão para a gente pensar que é importante a gente fazer essas coisas. Com relação às Sim. pedrinhas, eu queria fazer um comentário. Às vezes, na vida, não basta só fechar a torneirinha. É preciso você abrir o botijão e botar a mão no carbureto para secar as pedrinhas. Só assim você vai conseguir resolver. Bom, a história do Takeupa teve final feliz. Nós enxugamos as pedrinhas, no dia seguinte a gente botou a carga nas carbureteiras e fomos fazendo economia, uma por vez, a gente conseguiu ir até um determinado lugar, onde a gente tinha a esperança de ir lá encontrar um segredo. Segredo é um costume que os espeleólogos têm de armazenarem um pouco de carbureto nas latinhas. Nós usávamos aquelas latinhas de leite ninho, todo mundo se lembra delas. Né? Então, nós chegamos lá na beira do rio, antes de descer o abismo, e encontramos uma latinha cheia de carbureto. E, graças a isso, nós conseguimos sair da caverna de Santana, graças ao Vandir e à sua sapiência, que a gente veio até aqui, e eu estou hoje com a Laura Lobo falando com vocês sobre essa coisa maravilhosa que são as cavernas. Então, isso que eu queria comentar para o próximo slide, por favor. Esse é o meu amigo Vandir, né? O homem que nos ajudou a sair são e salvos lá de dentro. Aí a carbureteira no cinturão, a lanterna, o capacete com a chaminha lá em cima, né? Essa foto foi tirada exatamente no dia que aconteceu esse acidente com os franceses, tá? E essa foto eu gosto de mostrar. A próxima, por favor. Próxima foto. Isso. Perdão. Espera um pouquinho. É essa ou a outra? Essa aqui, essa mesmo. Né? Essa foto tem um significado importante para mim. O que eu ia dizer do Vandir é que ele foi importantíssimo para a gente lá, né? E que o exemplo dele nos ilumina até hoje. Né? Com relação a essa foto, eu queria fazer um comentário pessoal. Normalmente, os fotógrafos reclamam que eles nunca saem nas fotos que eles mesmo batem. É óbvio, né? Mas na foto que vocês estão vendo aí, que é do Salão Takeupa, e esse salão que eu estava comentando, nessa foto eu fiz uma espelho selfie. Eu tirei fotografia de mim mesmo. Né? Isso há 40 anos atrás, hein? Pois é, se vocês olharem, eu vou dizer que eu estou em 3 lugares ao mesmo tempo. No primeiro lugar, eu estou atrás da máquina regulando a câmera. Né? No segundo momento, eu estou sentado ali na direita da foto, com o capacete aceso, olhando para a câmera, com esse tom amarelado, né? Sentadinho ali no canto. E no terceiro momento, eu estou lá no fundo do salão, agachado de cócoras, espocando um outro flash para dar essa ideia de profundidade. Né? Minha gente, a foto foi tirada há 80 anos atrás, mas serve de um exemplo muito real e muito verdadeiro do que as cavernas fizeram comigo.
as cavernas realmente impactaram a minha vida e aprender as cavernas. Outro dia me perguntaram, você ainda faz cavernas? Eu falei, eu estou com 76 anos e não faço mais caverna, mas penso nelas todo dia. E procuro me lembrar das coisas que eu vivi lá dentro, né? E, na medida do possível, trazer essa experiência para que as pessoas aqui de fora vejam isso, aprendam com isso e sigam isso de uma maneira positiva na vida da gente. A próxima foto. Quero, então, fazer aqui alguns agradecimentos finais, né? Primeiro, um agradecimento em memória ao Vandir de Andrade, do bairro da Serra, que faleceu alguns anos atrás e que nos mostrou muitas cavernas. O seguinte slide, agradecer a atenção de todos e, em especial, a todos os cantos e a Laura Lobo, que me convidou para vir aqui falar sobre esse assunto tão interessante para mim, pelo menos, e acho que também será para vocês. Quero agradecer ao Oswaldo Egídio de Oliveira, porque foi ele que me ajudou a fazer essa apresentação que vocês acabaram de ver. E, para terminar, quero citar uma frase do Alexandre Sotti, um fotógrafo, um espelho mergulhador. Ele diz o seguinte, que ele queria agradecer a todos que correm risco para fazer o que amam. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Nós estamos correndo risco para fazer o que amamos, ou estamos correndo risco sem qualquer tipo de finalidade? Fazer caverna tem risco. Atravessar a rua sem olhar para os lados também tem. Então, viver tem risco. E aí eu termino com o Guimarães Rosa, que ele fala que viver é um grande perigo. Que a gente saiba fazer da nossa vida uma maneira de transpor os perigos com técnica, com sabedoria e com equilíbrio. É isso. Muito obrigado. Ai, João, gratidão imensa. E aqui a gente, essa conversa é um resumo do resumo do resumo da palestra que o João realizou, foi em março desse ano, né? E essa palestra está nesse link, está no link do YouTube, e é bem bacana, um lugar também maravilhoso, e que eu vou colocar nos comentários o link para vocês terem acesso à palestra completa. E também o João foi responsável por um documentário, né? Foi um cutucador e um inspirador de um documentário que é o documentário Conexão Brejões, que eu também vou colocar no link dos comentários, porque aqui é uma gravação hoje, a gente não conseguiu fazer ao vivo coisas da tecnologia, né? Mas está indo hoje mesmo para o YouTube, e essa conexão, e esse documentário é simplesmente maravilhoso, é a versão vencedora do Festival de Filmes no 19º Congresso Internacional de Espeleologia. Então, João, aqui eu fecho essa apresentação e eu vou colocar, gente, uma homenagem que a Todos os Cantos está fazendo para o João e para todo esse legado, né, que é uma pessoa que ajudou a fazer, a gente nem conversou sobre isso, ajudou na confecção da preservação ambiental na Constituição, né, de 88, que isso é muito importante, a gente não tinha isso ainda, as áreas de preservação, documentadas e protegidas por lei, e cada vez isso foi avançando mais, e também como fotógrafo, não só como ele é espeleólogo, mas como uma pessoa que registrou esses primeiros passos da espeleologia no Brasil. A gente vai ver agora a parte do vídeo que para nós é como uma inspiração e uma homenagem ao João e a todo o seu legado e a todos os
Está em inglês, mas tem a legenda em português, ok? Atenção. This wasn't the first time that Void had witnessed a descent. Decades ago, another expedition stood there for the first time. No drones, no fancy gear, just a 35mm film camera. That first image, grainy, raw, eternal, it was a mark in time. Era 1900 e... do SBS. Eu tinha ido uma vez, tinha visto aquele negócio. Então surgiu a ideia. Nós não sabíamos o desnível, mas aquela história de jogar pedrinha que você conhece, a gente viu que tinha mais de 100 metros. Então, nós levamos 2 cordas. A maior corda que tinha no céu era uma bera, 12 milímetros, que cada vez que saía da caverna tinha que lavar, porque senão a areia deixava ela de 15 milímetros. Levamos a bera de 80. Eu, sabendo que tinha mais, eu me preparei para levar uma outra corda, fazer a amarra, passar o nó e descer. E aí uma vez nós fomos para lá, o Ivo, o Pupilo e eu, e fizemos a amarração e descemos. E foi uma operação, porque para fotografar isso, eu estava com uma lente 300, montei também uma 28 que eu tinha e comecei a fotografar. Do Ivo, como eu disse, fotografei de dentro para fora. E tem umas fotografias que mostram a dimensão. E aí com o Pupilo, que eu já tinha programado, eu falei, vocês têm que ir com roupa amarela. Não era nada digital, né? Então fotografava com slide. Para fora era tudo 125, Kodak, né? E aí, com apito, eu dizia para os caras, sobe, desce, né? Para, não sei o quê. E aí o Pupilo, quando chegou na hora de fazer essa foto que você se referiu no post, ele parou lá, eu apitei e falei, agora você fica parado aí até eu acabar de fotografar, né? That day, João set up his camera with purpose. He knew that Rappel deserved to be captured. What he didn't know was that his perfectly framed full-color image would travel through time. It became a symbol, and it would inspire the divers who decades que uma foto minha deu origem a esse movimento que é o mergulho em caverna, né? Ter participado dos primórdios dessa atividade espeleológica e tendo como parâmetro Guy Collet, Pierre Martin e Michel Lebré, que não esqueço nunca de lembrar, é o início dessa brincadeira toda. Naquele tempo, essa viagem lá para Brejões e essa fotografia, sabe quem viu? Sabe quem comentou? Ninguém. A primeira vez que nós fomos em Brejões, a gente foi por causa da foto do João Lieve. Então, quando nós tivemos acesso àquele painel maravilhoso, né, fomos contaminados pela foto. João Lieve, para as gerações de espeleólogos como a minha, por exemplo, ele é um referencial, sabe? A gente ia para os congressos, ele já era o cara que produzia grandes fotos, o ânimo dele, o bom humor que ele tinha. Então, sabe quando a garotada vai assim para um congresso e tem um referencial, né? O João representa isso para a gente, né? Essa juventude. In the 1980s, it was a poster on a wall. But the deepest link here isn't between caves. It's the echo of knowledge, inspiring generations. Adicionar ao palco, pronto. Muito bem, João. Laura, muito obrigado pela referência. Eu fiquei emocionado. Muito obrigado, você foi muito gentil em fazer essa referência. Eu agradeço, muito bom. É super importante a gente reverenciar e respeitar e honrar quem fez esses trabalhos primeiramente, né? A coragem, a dedicação, a paixão, né? Que uma foto, que uma pessoa desprezou num blog, né? Se transformou na inspiração para tantas pessoas depois.
E se vocês perceberem e quiserem assistir de novo, ou o vídeo completo que vai estar, já está no YouTube, vocês percebem uma lágrima que escorre da primeira pessoa que aparece, o primeiro espeleólogo que aparece, falando sobre a foto, né? Da inspiração, que eu me lembro de entrar na Associação Brasileira de Espeleologia e olhar aquele pôster, que é a foto. Então, ele fala e a lágrima escorre, né? Então, assim, são essas paixões. O que a gente está fazendo da nossa vida, né? Que legado a gente vai deixar para as pessoas, para o mundo, né? Independente se a gente tem filho, tem neto ou não, que a gente vai deixar? E aí, João, eu gostaria muito, a gente não falou, quem sabe um dia a gente traz de volta aqui para você falar do como foi a sua dedicação no auxílio da construção da proteção ambiental em leis na Constituição de 88, mas eu gostaria de fazer aquela pergunta básica que a gente faz no final. Qual é a mensagem, depois de toda essa conversa, qual é a mensagem que você deixa para nós aqui? Laura, eu acho que eu queria fazer 2 convites às pessoas. O primeiro convite é para aquelas pessoas que visitem uma caverna, entrem numa caverna de verdade. Eles vão descobrir um ambiente absolutamente bonito, um mundo misterioso, mas fantástico. E eu sugiro, então, que essa visita seja um exercício de uma prospecção às entranhas da Terra. O segundo convite é para que as pessoas entrem na caverna deles mesmos, né? Que se descubram a natureza do seu próprio ser, o que nós somos, na verdade. Né? Isso seria uma introspecção também, uma outra entrada, não na caverna natural, mas numa caverna pessoal, na entranha do nosso ser. Eu acho que esse convite é que eu faço para as pessoas que visitem uma caverna e que visitem a si mesmos com toda a profundidade possível. Obrigado. Uau, maravilhoso. E esse ano a gente se dedica à leitura de mundo também, que é um conceito que o Paulo Freire, o grande educador, trouxe para nós. E nessa leitura de mundo, a gente também deixa essa mensagem de que cada um de nós tem a sua experiência singular e que vai construindo o seu repertório, e que esse repertório seja compartilhado, né? Lembrando o grande Amir Klink, que o livro dele, 100 anos entre céu e mar, que esse ano vai ter um filme, ele diz sempre o seguinte: ler é muito bom, mas sair para a experiência é bem legal também, e ter para onde voltar. Voltar para casa também é legal. Então, João, receba o nosso abraço aí na Serra da Mantiqueira, super gratidão. E, gente, se não se inscreveu ainda no canal, inscrevam-se e toquem o sininho para receber um aviso. E tem várias experiências legais, assim como as do João, para a gente assistir, ok? Laura, só Um quero abraço. terminar. Só queria dizer que eu sou assíduo frequentador dos seus filmes, sabe? Dos seus, como chama isso? Dos vídeos, né? De todos desses os cantos. vídeos, Isso é sempre muito importante. Você é uma pessoa especial, Laura. Você cuida das pessoas de um jeito carinhoso, de um jeito bastante inteligente e com coração e com o espírito humanitário. Muito obrigado. Obrigada, João. Então, fica aqui o nosso grande abraço e até a próxima Quinta de Histórias.